A Bíblia afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A única exceção foi Jesus Cristo. Está escrito que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Por que as tentações parecem irresistíveis ao ser humano? Ao longo da história humana, Jesus foi o único ser que resistiu a todas as tentações que lhe sobrevieram para fazê-lo pecar. Por que somos tentados a pecar? O que torna o ser humano tão vulnerável ao pecado? A Bíblia afirma que Jesus foi tentado pelo diabo. Isto quer dizer que existe um ser sobrenatural chamado diabo que fabrica tentações as mais diversas que poderão levar seres humanos a pecar. Seriam as tentações inventadas pelo diabo as únicas tentações que levam o ser humano a pecar? O discípulo Tiago parece indicar outra fonte além do diabo para as tentações humanas. Ele escreveu: "Ninguém, ao ser tentado, diga: 'Sou tentado por Deus', porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz." Tiago apresenta dois argumentos. Para aqueles que imaginavam que Deus pudesse ser a razão de suas tentações, ele diz: "Deus a ninguém tenta." E para aqueles que põem toda a culpa no diabo por suas tentações, ele apresenta a condição do coração humano cobiçoso como sendo mais uma razão para o pecado. Seria o nosso coração degenerado outra razão para as tentações que nos fazem pecar? O profeta Jeremias afirmou: "Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?" Isto quer dizer que existem duas razões para as tentações que nos fazem pecar. Sim, uma fonte interna, o nosso próprio coração enganoso, e uma fonte externa, o diabo. É possível ao ser humano resistir às tentações e não pecar? Segundo o apóstolo Paulo, as tentações não são irresistíveis. Ele escreveu: "Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar." Segundo Paulo, Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças e é capaz de prover a nós livramento para resistirmos às tentações. Então, por que mesmo assim as tentações parecem irresistíveis? Ellen White tenta responder esta pergunta. Veja o que ela escreveu. As tentações muitas vezes parecem irresistíveis porque, pela negligência da oração e estudo da Bíblia, o que é tentado não pode facilmente lembrar-se das promessas de Deus e enfrentar Satanás com as armas das Escrituras. Anjos, porém, acham-se em redor dos que estão desejosos de serem ensinados nas coisas divinas, e no tempo de grande necessidade, lhes trarão à lembrança as mesmas verdades de que necessitam. Segundo Ellen White, quem negligencia a oração e o estudo da Bíblia se torna vulnerável aos ataques do diabo porque não consegue facilmente se lembrar das promessas de Deus. A declaração de Ellen White é endossada por Jesus. Em mais de uma ocasião, Jesus advertiu os discípulos: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca." Ele disse mais: "Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus." E aí, meu irmão, as tentações lhes parecem irresistíveis? Que tal experimentar o conselho divino, orar, vigiar e examinar as Escrituras para experimentar o poder de Deus contra as tentações do coração enganoso e do diabo? Finalizo orando: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você gostou, meu amigo, desse vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber notificações de vídeos novos
Deixe seus comentários e sugestões e participe do nosso canal.